Bom dia a todos. Com a palavra, o primeiro secretário para a verificação de quórum. Nove deputados presentes, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Com a palavra, o segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Vitor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Francisco Tenório, Paulo Dantas, Ângela Garrote, Cabo Bebeto, Davi Davino, Davi Maia, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Jairzinho Lira, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho, Ronaldo Medeiros e Silvio Camelo. Havendo número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 511/2021, do deputado estadual Tarcísio Freire, que obriga as instituições públicas e privadas de ensino no âmbito do estado de Alagoas a assegurarem ao aluno com deficiência visual o acesso à alfabetização e ao letramento por meio do sistema Braille de leitura e escrita. É encaminhado à segunda e quartas comissões. Projeto de lei 512/2021 do deputado estadual Tarcísio Freire, que estabelece que as bibliotecas públicas no âmbito do estado de Alagoas disponibilizem a Constituição Federal e a Constituição Estadual de Alagoas em formatos acessíveis. É encaminhado à segunda e à sétima comissão. Projeto de lei ordinário número 513/2021 do deputado Galva Novaes, que institui a política estadual de apoio ao cooperativismo e dá outras providências, é encaminhado a 3 comissões, segunda, quarta e sétima. A indicação 785/2021, deputado Tarcísio Freire. Indicação 876/2021, deputado do Ronaldo. Indicações 877 e 878/2021, da deputada Fátima Canuto. Indicação 879/2021, da deputada Flávia Cavalcante. Requerimento 729/2021, subscrito pela deputada Cibele Moura, solicitando a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia. Requerimento 730/2021, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, requer voto de profundo pesar pelo falecimento do delegado Jorge Barbosa de Almeida e do seu filho Jorge Barbosa de Almeida Júnior. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o presidente da comissão, a presidente da Comissão de Agricultura da Casa, a deputada Ângela Garrote, para parabenizar o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Agricultura, João Lessa, pelo lançamento do programa Planta Alagoas, de distribuição de sementes, ocorrido ontem no Palácio República dos Palmares. A oradora informa que esteve presente ao lançamento do programa, que foi motivo de várias cobranças aqui na casa, por ela e por outros pares. Diz que a iniciativa irá beneficiar milhares de pequenos agricultores em toda Alagoas, discorrendo sobre o assunto. Em a parte, o líder do governo na casa, o deputado Silvio Camelo, diz que o trabalho feito pelo governo visa beneficiar com programas sociais pessoas tanto do campo quanto da cidade, que o governo não vê questões políticas quando implementa seus programas sociais e que, sendo assim, todos serão contemplados. Em a parte, o deputado Davi Maia lamenta o atraso de um mês na distribuição de sementes e lembra 2 projetos que tratam do assunto, um já aprovado e outro em andamento na casa. Que um dos projetos pede que o governo disponibilize sementes de palma e outro, que já virou lei, trata do percentual de distribuição de sementes caboclas. Também a parte, o deputado Gilvan Barros Filho ressalta a importância da ação promovida pelo governo e aproveita para pedir que os órgãos governamentais agilizem a distribuição dos títulos de escritura definitiva aos agricultores de Alagoas. A parte A,
O deputado Ronaldo Medeiros disse que seria importante a implementação de um banco de sementes por parte do governo do Estado. Ainda em a parte, a deputada João Pereira disse que sempre alertou para aprovação em tempo dos recursos para que as sementes fossem distribuídas ainda no mês de março ou no início de abril. E na reunião do FECOEP, aprovamos os recursos para a compra das sementes deste ano. Encerrada a hora do expediente, passa a ordem do dia, é procedida a verificação de quórum, a número regimental para deliberar, aprovados em segundo turno, projeto de resolução 75/21 e projeto de lei 358 e 400/20. Aprovados em primeiro turno, projeto de lei 148 e 254/2019 e projeto de lei de número 297 e 331/2020. Aprovados turno único, indicações 841, 842, 844, 845/2020. Discutidos em segundo turno, projeto de resolução 60/20 e projeto de lei número 266, 454 e 423/2020. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores em explicações pessoais, é facultada a palavra ao deputado Bruno Toledo, que cobra a providência por parte da operadora de telefonia TIM, que há 2 semanas está inoperante no município de Cajueiro, deixando os moradores da cidade, que dependem exclusivamente da operadora, sem acesso ao serviço. Em seguida, é facultada a palavra ao deputado Davi Maia, que cobra melhorias no fornecimento de água pela Casal ao município de Capela. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo Dantas. Em discussão, a ata lida. Não havendo quem queira discutir, contestar ou impugnar, declara a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura das matérias de expediente. Projeto de lei ordinária número 514/2021. Deputada Cibele Moura dispõe sobre a criação do programa Castro Alagoas, que estabelece as diretrizes para o controle populacional de caninos e felinos domésticos através de unidades fixas e móveis de castração do Estado de Alagoas. Requerimento 731/2021, deputado Ricardo Nezinho. Requer a mesa na forma regimental moção de pesar pelo passamento do senhor Alberto José Mendonça Cavalcante, conhecido como Alberto Sexta-feira, ocorrido no sábado, dia 10/4/2021. Requerimento 732/2021, deputado Fátima Canuto. Requer a mesa na forma regimental a retirada do projeto de lei número 409/2020, de minha autoria. Indicação 884/2021, deputado Fátima Canuto. Apelo seletivo do senhor governador Renan Filho, ao secretário de Estado da Infraestrutura, senhor Maurício Quintela Malta Lessa, ao diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem de Alagoas, DR, Helder Gazaneu Gomes, e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, senhor Mozar da Silva Amaral, para que empreendam esforços no sentido de promover a pavimentação asfáltica, complementando o fim ao acesso da UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural,
a entrada no bairro Tordão, beirando a orla lagunar da Lagoa Manguaba, com extensão de aproximadamente 4 quilômetros, no município de Pilar, Alagoas. Indicação 885/2021, deputada Fátima Canuto. Apelo, excelentíssimo senhor governador Renan Filho, e ao secretário de Educação, senhor Fábio Guedes Gomes, para que empreendam esforços no sentido de promover a construção de 2 creches para atender a população nos povoados Santo Antônio e Uricuri, localizados no município de Atalaia. Indicação 880/2021, autor Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Educação para que liberem recursos a fim de promover a construção de uma creche no município de Paripoeira. Indicação 881/2021, autor Cibele Moura. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Educação para que liberem recursos a fim de promover a construção de uma creche no município da Barra de Santo Antônio. Indicação 882/2021, autora deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Educação para que liberem recursos a fim de promover a construção de uma creche no município de Capela. Apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Estado de Educação para que liberem recursos a fim de promover a construção de uma creche no município de Champreta. Parecer 867/2021, Comissão de Saúde e Seguridade Social, processo 1433/2020, relator deputado Jó Pereira. Processo pela aprovação do projeto projeto de lei. Parecer 866/2021 da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social, processo 064/2021, relator deputado Ângela Garrote. Parecer pela aprovação do presente projeto. É o que consta do expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Tenório. Nós temos um requerimento sobre a mesa do deputado Ricardo Nezinho, uma moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado Alberto Sexta-feira, ocorrido no último dia 10 de abril. Para discutir, o deputado Ricardo Nezinho. Senhor presidente, infelizmente devido a esta pandemia que tem tirado tantas vidas, tantos alagoanos, brasileiros, das pessoas, todo este planeta, nesse sábado, com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento deste grande companheiro, Alberto Sexta-feira. Sexta-feira, vereador aqui por Maceió, foi deputado estadual, líder do governo, um grande amigo, um grande parlamentar, um homem digno, uma pessoa que tinha, em sua essência, buscar a aglutinação, a parcimônia, o diálogo.
foi deputado aqui com uma passagem assim, brilhante. E eu posso até te dizer que nos momentos mais difíceis dessa casa, foi no período 2007, 2008, 2009, 2010 deste parlamento. Mas ele, com muita dignidade, com muita altivez, fez aqui muitos amigos. E neste momento eu coloco esse requerimento e com certeza esse parlamento irá endossar. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, eu peço 1 minuto de silêncio em memória deste grande homem que foi Alberto Sexta-feira. Vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso ex-deputado. Dando sequência à discussão, o deputado Inácio Loyola também quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu quero ratificar o requerimento e as palavras do deputado Ricardo Nezinho. O Alberto Sexta-feira foi um grande alagoano. Foi vice-prefeito, Maceió, foi deputado estadual. O deputado Ricardo Nezinho já discorreu toda a sua carreira política. Foi um homem que exatamente fez muito em prol do estado de Alagoas. Quero parabenizar a iniciativa do deputado Ricardo Nezinho e desejar, aqui vão os meus sentimentos a toda a família de Alberto Sexta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Inácio. O deputado Antônio Albuquerque também gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Ricardo, eu agradeço a Vossa Excelência, se me permitir subscrever o vosso requerimento. E quero fazer uma fala rápida dizendo que sexta-feira a vida me permitiu ter com ele uma relação muito próxima, de sorte que ele chegou a ser meu vice-presidente aqui na Assembleia por ocasião daquela nossa eleição em 2007. O Sexta, como Vossa Excelência falou, era um bom sujeito, com os defeitos naturais a todos nós, seres humanos, mas era um bom sujeito, bom coração, pacífico, de uma capacidade grande de entendimento e articulação. Vossa Excelência, inclusive, menciona que ele teve um papel importante na Assembleia Legislativa quando ela viveu o seu pior momento. E aí me vejo na obrigação de dizer que a Assembleia Legislativa não deu causa, sobretudo à mesa diretora, para que ela vivesse as agruras que é do conhecimento de todos. Fomos o Parlamento de Alagoas e a mesa diretora da época, encabeçada por Antônio Albuquerque, vítimas da mais insana e, por que não dizer, imoral, perseguição política que o parlamento já viveu na sua história. Quis o Espírito Santo, na sua infinita e extraordinária bondade, que nós tivéssemos altivez para mantermos o exercício de um mandato legítimo a nós outorgado pela vontade livre e soberana da população alagoana, dentro dos mais rigorosos limites da legislação. O Sexta-feira, que foi, como dissera ainda há pouco,
o nosso vice-presidente, teve um papel conciliador, teve um papel importante naquele momento de dificuldades da política de Alagoas e, principalmente, destaco a participação dele como entusiasta de uma ideia que era a de criarmos a TV Assembleia. O Sexta, posso assim dizer, sonhou comigo esse sonho. Fizemos inúmeras reuniões juntos e discutimos com muito detalhe, com muita dedicação, a criação de um instrumento que eu ainda espero ver um dia, fazendo realmente um papel que é indispensável e é preponderante para o exercício dos nossos mandatos, que é a TV Assembleia. Eu espero um dia poder vê-la num canal aberto, levando aquilo que somos no Parlamento, como nos comportamos no efetivo exercício dos nossos mandatos, que cada cidade, cada cidadão alagoano, como tenho o costume de dizer, de Mata Grande a Coruripe, de Novo Lino a Maragogi, para que a população alagoana possa acompanhar ao vivo as nossas atuações e manifestações aqui na Casa de Tavares Baixos. Eu quero dizer a Vossa Excelência que fiquei também muito triste quando soube da morte do Sexta-feira. Era um bom amigo, era um bom sujeito, era um extraordinário pai, um grande companheiro, um homem público da melhor envergadura. Portanto, eu quero também, nessa oportunidade, levar os meus sentimentos em meu nome, na minha família, a família enlutada do Sexta-feira e, naturalmente, a todos os seus amigos. Eu louvo a atitude de Vossa Excelência, parabenizo pela atitude e agradeço a oportunidade que me dá de poder subscrever esse seu requerimento. Muito obrigado. Deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, senhor deputado Ricardo Nezinho, também quero, com a sua permissão, subscrever o requerimento de Vossa Excelência. O Sexta-feira, como era conhecido, foi meu professor de Educação Física na Escola Técnica Federal. Tínhamos um bom relacionamento, acompanhei suas ações na vida como professor, como político. Tivemos uma boa relação pessoal. Eu admirava nele aquela figura que vivia sempre satisfeito com a vida, rindo, brincando. Uma boa figura. Então ficam meus sentimentos também, os familiares e nós, amigos do Alberto Sexta-feira. Queria, senhor presidente, também aproveitar o momento para registrar um voto de pesar pelo falecimento do delegado Israel Tavares, colega meu da turma de delegado de polícia, e que também é uma das vítimas do Covid. A categoria dos delegados perdeu 3 grandes delegados nesses últimos dias. E Oswanilton, o Barbosa e o Israel Tavares. Então fica também o registro e a solicitação no voto de pesar pelo Israel Tavares, já que os outros 2 nós já fizemos. Muito obrigado, senhor presidente. Por nada, Chico. Deputado Silvio. Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero também render essa homenagem ao nosso querido amigo Sexta-feira, amigo da minha família. Sexta-feira foi vereador com o meu pai. Depois nós tivemos algumas eleições que apoiamos o Sexta-feira, inclusive para prefeito de Maceió. Era um grande ser humano, sou muito amigo de todos os irmãos do Sexta-feira. Deixo aqui um pesar muito grande da minha família e que Deus possa recebê-lo na sua infinita misericórdia e conforte toda a sua família, principalmente Flávio Cavalcante, que é meu amigo pessoal, mais ainda, irmão do Sexta-feira. Fica aqui a nossa homenagem. Obrigado, deputado Silvio. Deputada Flávia Cavalcante. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade e parabenizar o deputado Ricardo Nezinho por essa homenagem, deputado Ricardo. Eu tive o prazer também de estar nesse parlamento
com o deputado Sexta-feira, conheceu o deputado Sexta-feira, e o deputado Sexta-feira, ele não só foi um grande líder de governo, mas ele era um amigo, um companheiro, uma pessoa alegre, não tinha dias ruins para ele. Sempre que vinha uma dificuldade, ele tentava resolver e trazer a solução para esta casa. Então, foi com uma grande tristeza também que recebi essa notícia do Sexta, e me lembro de alguns carnavais na cidade de Paripoeira, onde encontrava o amigo Sexta, sempre muito bem humorado, sempre com as fantasias que ele gostava de usar. Então, o deputado Sexta-feira deixou um grande legado, e eu quero aqui me solidarizar com a família, com os parentes dele, o Flávio, o Dinho, com a esposa, os filhos, que eu também conheço, e só Deus vai confortar não só a família dele, como de tantos outros alagoanos que estão perdendo seus entes queridos por essa doença, né? Esse vírus tão violento que veio e está destruindo tantas famílias, levando pais, levando mães e deixando esse vazio nos corações das famílias alagoanas. Parabéns, deputado Ricardo Nezinho, e se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria também de subscrever esse seu requerimento. Obrigado, deputada Flávia. Deputado Ronaldo Medeiros. Senhor presidente, também o jornalista Bernardino Souto Maior, jornalista que nos deixou também devido à Covid. O Bernardino alegre, Bernardino uma pessoa irreverente, né, que prestou grandes serviços aqui a Alagoas, né, e nos deixa precocemente devido a essa doença, como a deputada Flávia falou, e vem retirando do nosso convívio pessoas que teriam ainda uma perspectiva muito grande de viver, né, mas que infelizmente a doença nos tira. Então, deixar aqui também nossos votos de pesar pela morte desse grande alagoano. Obrigado, deputado Ronaldo. Encerra a discussão, coloco em votação o requerimento 731/2021, deputado Ricardo Nezinho, subscrito por quase todos os parlamentares, ou todos, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Então, fica aprovado. Moção de pesar pelo falecimento do deputado Alberto Sexta-feira, nosso amigo, e a presidência se associa a todos os pronunciamentos, lamenta, e em nome do seu filho, que trabalha aqui conosco, que é o Carlos Vilaverde, mais conhecido como Cacá, trabalha com a gente na nossa equipe, na equipe da Assembleia de Jornalismo, de Comunicação, abraçá-lo e pedir que tenha força para enfrentar esse momento difícil. Dando seguimento à nossa sessão, vamos apreciar o parecer 866/21, é o parecer da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social, que dispõe sobre a Lei nº 456/2021, de iniciativa do deputado Léo Loureiro, que estabelece prioridade para a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Alagoas e das outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer 821/2021, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Davi Maia foi o relator, trata da mesma matéria. O deputado Léo Loureiro pretende estabelecer prioridades para a vacinação contra a Covid-19 das pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Alagoas e das outras providências. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não tem mais não, né? Parecer 867/2021. Parecer 754/2020, da 2ª Comissão de Constituição e Justiça. O relator, deputado Galma Novaes, trata do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual de Registro de Câncer em Alagoas e das outras providências. O parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Parecer 867/2021 da 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social, deputada Jó Pereira é relatora. Trata da mesma matéria, institui o Sistema Estadual de Registro de Câncer no Estado de Alagoas. A comissão conclui pela aprovação da matéria em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bebeto propõe ao plenário o encerramento da segunda discussão do projeto de lei 331/2020, passando a matéria à votação imediatamente. Esse projeto é o item 11 da pauta. É a discussão do vencido do projeto de lei do deputado Bebeto, que dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos ligados ao fornecimento de alimentos no entorno dos hospitais, UPAs e postos de saúde. Requerimento do deputado Bebeto. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, o item 11 passaremos à votação, ao invés de discuti-lo. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, inscrita a hora do expediente. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores, funcionários dessa casa. Presidente, uma fala rápida, mas que eu não poderia deixar de registrar. No dia de hoje, o Brasil discute a CPI do coronavírus. Se vale a pena para o Brasil, se não vale a pena para o Brasil, se governadores e prefeitos irão ficar fora, se é merecedor investigar nesse momento que a gente precisa vacinar. Mas, senhor presidente, eu lembro que no ano passado, eu, deputado Cabo Bebeto e alguns deputados, nos reunimos a nível de Nordeste, vários representantes de várias Assembleias Legislativas, e criamos uma comissão para analisar e investigar justamente os desvios cometidos pelo Consórcio do Nordeste e pelos governadores e secretários de saúde. Infelizmente, não tivemos maioria, que faz parte da democracia, para que essas investigações se dessem nas casas legislativas. É natural que em cada assembleia dessa, a maioria seja bancada do governista. Mas, senhor presidente, a nossa luta não terminou. E nós continuamos investigando, cobrando, levantando informações. Especialmente do roubo aos cofres públicos dos respiradores de cada estado do Nordeste. Do desvio dos respiradores que foram comprados a duas empresas. Uma empresa, deputado Ricardo Nezinho, que foi formalizada para vender produtos a partir da cannabis, a partir da maconha. Então, a especialidade dela era vender produtos derivados da maconha. E outra empresa que ficava na Europa. Resultado, nenhum das duas empresas mandou os respiradores. Até hoje, deputado Antônio Albuquerque, no estado de Alagoas, não temos um mísero respirador comprado pelo governo do estado, até o dia de hoje. Todos os respiradores que chegaram durante a pandemia foram enviados pelo governo federal. Todos, sem exceção. Mas nós continuamos incomodados com essa situação. E sempre perguntamos aqui, ou o governo do estado é cúmplice da situação, ou é vítima. E até hoje o governo em nenhum momento se mostrou como vítima. Fez depois de uma denúncia nossa ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, ele fez uma cortina de fumaça, fez um conto de fadas e entrou na Justiça Comum no estado de Alagoas. O próprio juiz, de pronto, assim que recebeu o documento, disse: não, isso não me cabe, isso é assunto federativo, tem que entrar no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria, muito hábil, entrou com um recurso no Tribunal de Justiça, que está lá parado, mofado.
mas que todos sabemos, qualquer estagiário de direito, qualquer estudante primário de direito sabe. Assunto federativo é tratado no Supremo ou no Superior Tribunal, não numa vara comum, não no Tribunal de Justiça. O que irá fazer um desembargador de Alagoas contra o governo da Bahia, ou contra o governo do Piauí, ou contra o governo do Maranhão? Nada, deputado Paulo Dantas, porque ele é impedido pela Constituição. Mas bem, senhor presidente, atualizando dos fatos, na semana passada ainda, o Ministério Público de Contas abriu, e eu vou ler aqui, representação de aquisição de respiradores, consórcio Nordeste, citação do gestor realizada, ausência de resposta, parecer pela instauração da tomada de contas especiais no termo. Trata-se de pedido de instauração de investigação formulado pelo deputado Davi Maia, por meio do qual relata suposta existência de indícios de práticas de irregularidades administrativas no contrato firmado entre o Estado de Alagoas e o Consórcio do Nordeste para aquisição de respiradores hospitalares no contexto da pandemia. No processo, determina que a citação do gestor para que se pronuncie quanto às alegações trazidas pelo denunciante. Ocorre que, embora tenham sido devidamente citados e várias vezes citados, o gestor, o secretário de Saúde, não apresentou respostas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas e o breve relatório, passo do exame do caso. O presente processo do Tribunal de Contas aborda a questão relevante, extremamente atual, a compra dos respiradores para auxiliar o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Pelas informações até então consignadas, percebe-se que há forte indício de que o Estado de Alagoas sofreu um dano erário em virtude do procedimento de compra mal sucedida do Consórcio Nordeste. A manifestação do secretário de Saúde nos autos é imprescindível para que saiba concretamente quais foram as medidas adotadas pelo poder público para que o Tesouro Estadual não perca recursos em questão, sobretudo, tendo em vista que o combate à pandemia completa um ano em todo o Brasil, sem que haja perspectiva de desfecho. Assim sendo, os recursos, além de possuírem a nota característica de pertencerem ao erário, não são necessários ao enfrentamento da crise vivenciada. O contexto da pandemia associado à inércia do gestor em prestar informações fazem surgir a legitimidade do Tribunal de Contas para deflagrar o procedimento de tomada de contas especial. Trata-se de mecanismo de natureza excepcional, administrativa, que objetiva apurar a responsabilidade pelo dano do erário, dentre outras possibilidades. Em regra, tomada contas especial se inicia no âmbito do Tribunal de Contas para partir da provocação do poder público, sendo o procedimento dividido em duas etapas. A primeira, na administração pública internamente, instaura uma comissão com poderes investigatórios no órgão em que ocorreu o dano, tendo como objetivo quantificá-lo. Concluídos os trabalhos, as apurações são remetidas ao Tribunal de Contas para, em julgamento, observado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do regime do que trata os artigos, e ele aqui cita vários artigos. Por diante desse presente cenário, deve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar ao Estado de Alagoas, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, que instaure um procedimento para a tomada de contas especiais, nos termos indicados no recite, encaminhando em seguida as conclusões à Corte de Contas. Diante do exposto, o Ministério Público opina pela instauração da tomada de contas especial no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ou seja, senhor presidente, de maneira inédita, o MP de Contas entra e instaura uma tomada de contas especiais contra o governo do Estado. Nós já vimos inúmeras vezes contra prefeitos, contra aquela cidade pequenininha, contra aquele prefeito lá do interior. Agora, contra o governo do Estado é inédito. Contra a Secretaria de Saúde é mais inédito ainda. E contra o consórcio comunista do Nordeste, depois a gente vai falar de comunismo aqui nesse plenário, contra o consórcio comunista do Nordeste é mais inédito ainda. Então nós estamos hoje
vendo o ineditismo acontecer. E que bom que está acontecendo. Nós queremos saber onde estão os 6 milhões de reais que não foram devolvidos aos cofres públicos do Estado de Alagoas. Nós queremos saber onde se encontra cada real que foi desviado dos nossos cofres públicos. E por que até agora ninguém foi preso? Por que até agora o governo de Alagoas não mexeu uma simples palha? Por que até agora o governador ainda aceita negociar com esses cidadãos que levaram, que surrupiaram? Ou seja, fica mais uma vez aqui a pergunta: o governo de Alagoas é cúmplice ou é vítima do consórcio do Nordeste? Vai ser cúmplice ou vai ser vítima desse termo do Tribunal de Contas? Mas eu concedo uma parte ao líder do governo, deputado Silvio Camelo, senhor presidente. Deputado Davi Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, o governo de Alagoas, deputado, já entrou na justiça, como bem Vossa Excelência frisou aí, e já, inclusive, recebeu uma parte em ressarcimento, segundo notícias que nós temos. A Procuradoria-Geral do Estado é responsável por defender o Estado. Ela é quem sabe qual é o local onde ela deve entrar com ação. Quem somos nós para que possamos fazer essa crítica à douta Procuradoria? Então, eu acredito nos procuradores do Estado de Alagoas e sei que eles sempre fizeram briosamente o seu trabalho e vão continuar fazendo. A Vossa Excelência fala de investimentos, de respirador. Aí volta aquela velha frase, isso é uma meia-verdade. Nunca no Estado de Alagoas se investiu tanto na saúde, senhor deputado. Vossa Excelência sabe disso. Com hospitais, com UPA, com investimento, contratação de pessoal. Então, Vossa Excelência mesmo sabe que muitas prefeituras no interior também tiveram investimento do governo do Estado para a reabertura de hospitais, equipamentos, manutenção. Então, essa questão dos respiradores é uma parte da questão que engloba o todo. E o combate à pandemia não se faz só com respiradores. Pelo contrário, se tem que ter a expertise para que não se chegue o paciente a utilizar o respirador. Esse, sim, é o trabalho que está sendo realizado pelo governo do Estado. E nos últimos dados, por 100 mortos cada 100 mil habitantes, Alagoas teve o terceiro melhor resultado. Não há nada a se comemorar, porque se morrer um alagoano é lamentável. Mas Alagoas se destaca, e eu digo novamente, se destaca no combate a uma pandemia que vem causando problemas seríssimos em todo o mundo. Queria dizer a Vossa Excelência também que o governo do Estado não usa o seu poder para coagir as instituições. Vossa Excelência colocou bem aí. Nunca ninguém abriu uma tomada de preço, segundo Vossa Excelência, tomada de conta especial contra o governo do Estado. Por que foi isso? Será que nunca houve nenhuma irregularidade em Alagoas? Então o governo do Estado mostra que democraticamente quer que as instituições funcionem. Agora não podemos ter, senhor deputado, são julgamentos sem antes se apurar os fatos. Então temos que aguardar o que o Tribunal de Contas, que a Procuradoria do Tribunal de Contas exerça o seu papel, é importante, e teremos no final, seremos sabedores se realmente foi vítima, né? E eu acho que foi vítima, Alagoas foi vítima. Hoje eu estava vindo para a Assembleia e estava ouvindo, já que você falou em comunista, uma bela entrevista do governador Flávio Dino, onde ele dizia que 1 ano, 2 anos depois, é muito fácil se tirar do contexto e se procurar culpados. 1 ano atrás, nobre deputado, as pessoas estavam morrendo na porta dos hospitais e ainda hoje morrem por falta de atendimento, coisa que não aconteceu em Alagoas. Então, naquele momento, todos os governadores, não estou aqui para defender todos os governadores, porque não sei da ação de cada um, só escuto pelos jornais nacionais, tinham naquele momento um problema muito sério, que era a compra de respirador, que não tinha lugar nenhum, coisa que o próprio governo federal também comprou e ajudou, fez o seu papel. Nós aqui, quando temos que criticar o governo federal, nós criticamos. Quando nós temos que elogiar, nós também elogiamos. Então, senhor deputado, Vossa Excelência está correto na sua preocupação, não concordo com algumas colocações de Vossa Excelência, mas vamos esperar o desdobramento dos fatos para vermos realmente o que será apurado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Camelo. Pois é, o senhor é o rei da razão, é quem vai dar aí holofote a toda essa situação, mas não podemos esquecer que isso foi muito alertado. Como é que se compra respiradores numa empresa que vende maconha? Então não é um fato da velocidade ou do povo estar morrendo na porta. É uma irresponsabilidade do mínimo trato com o dinheiro público, com o recurso público e com os doentes de Alagoas.
Mas, vida que segue, parabéns ao Ministério Público de Contas. Tenho certeza que no fim desse processo, tudo isso que a gente vem afirmando há algum tempo, e repito, não é uma afirmação minha, mas de vários deputados de várias assembleias do Nordeste, eu tenho certeza que chegaremos ao denominador comum e que esse falido consórcio irá chegar ao fim. Obrigado. Por nada, deputado. Deputado Francisco Tenório, para verificação de quórum. – 22 deputados presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado Francisco. Havendo número regimental, inauguramos nossa ordem do dia. Votação em segundo turno do projeto de resolução número 60/2020, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo. Concede comenda lei do IVA ao senhor Wellington Pinheiro dos Santos. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, projeto de lei 266/2020, deputado Bruno Toledo considera de utilidade pública a cooperativa dos pequenos produtores rurais do Vale do Mundaú. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de lei 454/2020, deputado do Ronalça, considera as atividades religiosas como essencial ao atendimento das necessidades da comunidade em circunstâncias que justifiquem a decretação de estado de emergência ou calamidade. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de lei 423/2020, de autoria do Ministério Público, eleva para segunda entrância as promotorias de justiça das comarcas de Giraldo Pociano, Mata Grande, São José da Tapera e Feira Grande. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação única do requerimento, item 5, requerimento 727/2021, deputado Tarcísio Freire, voto de pesar pelo falecimento no dia 25/3/2021, do senhor Jorge Emanuel Ferreira, era presidente do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Deficiência em Penedo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do veto parcial, projeto de lei 102/2015, de autoria do Poder Executivo, veto óbvio, que dispõe sobre a adequação de provas aos portadores de deficiência visual nas situações que menciona. Em discussão? Encerra a discussão. Item 7, discussão do veto ao projeto de lei 241, cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Em discussão? Encerra a discussão. Item 8, discussão do projeto de lei 148/2019, da autoria do senhor deputado Gilvan Barros, autoriza o Poder Executivo a realizar exame de vista na criança que ingressar no sistema de ensino público do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 9, projeto de lei 254/2019, da autoria do senhor deputado Galma Novaes, dispõe sobre a prioridade de pessoas com acromatose e albinismo na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas no âmbito do Estado de Alagoas. Em discussão? Encerra a discussão. Item 10. Discussão do projeto de lei 297/2020, de autoria do senhor deputado Davi Davino, institui a Semana Estadual da Saúde da Pessoa Idosa. Em discussão? Encerra a discussão. Item 11. Votação ao projeto de lei 331. Votação em segundo turno. Alvo do requerimento, deputado Bebeto. Do projeto de lei do deputado Bebeto, número 331/2020, dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos ligados ao fornecimento de alimentos no entorno dos hospitais UPAs e postos de saúde. Em votação, os deputados que aprovam. Deputado Albuquerque. Senhor presidente, aqui na ordem do dia que recebi, tem discussão do vencido. Perfeito, é porque teve um requerimento... Ah, tá, desculpa, nós votamos já na hora do expediente. Perfeito, é isso aí. Obrigado, deputado Albuquerque. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento número 719, do deputado Ronaldo Medeiros, requer a mesma forma regimental, moção de congratulações aos filiados, simpatizantes e dirigentes e militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, pela passagem dos 99 anos da fundação em 25 de março de 2021. Em discussão, para discutir, o deputado Davi Maia. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores, quando a gente vê um momento como esse, é uma simples moção, mas isso traz
um histórico agarrado a esse nome muito grande. E o motivo da minha fala é lembrar todos os ataques, todos os absurdos contra a liberdade que o comunismo já causou na vida das pessoas e na liberdade delas, no mundo todo, senhor presidente. Milhões de mortes ocorreram nos países onde o comunismo se instalou. Pessoas não podiam dar suas opiniões, eram presas e colocadas em paredões de fuzilamentos ou em campos de concentração. Mesmo assim, ainda existe no Brasil partidos que insistem em defender o genocídio, como esses que ocorreram. E o PCdoB é um dos maiores exemplos. Faz reiteradas defesas de regime, como o ditador cubano, lança manifesto, prestem atenção e pasmem, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, senhor presidente, ousa chamar um país dele como aquela república democrática. Qual a democracia que existe na Coreia do Norte? E é aquilo que eles querem para o nosso país. Como estaríamos hoje se nós estivéssemos aqui fazendo uma mansão de aplauso ao Partido Fascista Brasileiro ou ao Partido Nazista Brasileiro? Eles estão no mesmo quadrado da história. O historiador francês Stéphane Coutuard, especializado em comunismo e diretor de pesquisa do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, calcula que o comunismo matou mais de 95 milhões de pessoas durante a vigência dos regimes nos países. Só para se ter ideia, 65 milhões morreram na China, 20 milhões na União Soviética, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão nos Estados comunistas do leste europeu, 150 mil na América Latina, 1,7 milhão na África, 1,5 milhões no Afeganistão. 10 mil mortes resultantes das ações do movimento internacional comunistas e de partidos comunistas fora do poder, como aconteceu durante a ditadura aqui no Brasil e como aconteceu com o exilado do PT e do PCdoB, Cesare Battisti, na Itália, que matou uma família inteira com uma bomba. Quando pensar em comunismo, todos nós devemos lembrar de ditadura, repressão à liberdade de expressão, genocídio, Holodomor, que foi o genocídio de mais de 10 milhões de ucranianos. Devemos pensar em gulags, que eram os campos de concentração da União Soviética, que também mataram milhões de pessoas. Senhor presidente, qualquer moção de aplauso a um partido que tem comunista no seu nome é um desrespeito a essas mortes. É um desrespeito à ideologia, que é uma ideologia autoritária, que é uma ideologia perseguidora, que pensa no coletivismo central, que é onde todos estão à mercê do partido. Então, senhor presidente, com essas poucas palavras, mas relembrando a história e em memória de quem já morreu, eu não posso nunca aceitar moções de aplauso ao Partido Comunista do Brasil. Obrigado. Deputada Cibele Moura, para discutir. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me posicionar nesse momento, deputado Davi Maia, e me unir às palavras de Vossa Excelência. Esse requerimento que é posto em votação nessa casa na manhã de hoje, ele me traz de volta toda a história da humanidade. Ele nos relembra o que foi o comunismo, o que é o comunismo. E como bem colocou o deputado Davi Maia, seria de muita repulsa se a gente estivesse votando aqui uma moção ao Partido Nazista Brasileiro. E com razão. Estaríamos criticando o nazismo com toda a razão e apontando todos os erros e os absurdos e as atrocidades cometidas.
E o que me espanta é o comunismo ser maquiado. É a gente, ou alguns, não concordarem e não verem o quanto o comunismo matou, o quanto esse regime perseguiu, o quanto esse regime cerceou a liberdade de muita gente em toda a história da humanidade. O nazismo, que a gente repudia com toda a razão possível, matou entre 10 e 15 milhões de pessoas, deputado Davi Maia. O comunismo, aproximadamente 100 milhões de pessoas. Se a gente for falar de números, a gente vai falar da União Soviética, que só entre 1917 e 1991, 30 milhões de pessoas morreram. A gente pode falar aqui mais de perto, na América Latina, entre Nicarágua, Cuba e Peru, aproximadamente 150 mil pessoas morreram. Não adianta falar só de número, porque os 100 milhões é um número muito forte. A gente está falando de um regime que traz a pobreza extrema. A gente está falando de um regime de perseguição política, de perseguição religiosa, um regime perseguidor, um regime que não respeita as liberdades individuais. Eu lembro, por sinal, que nossos colegas de ofício, deputado Davi, lá no Parlamento Europeu, em setembro de 2019, com 535 votos a favor, equipararam o regime comunista aos fascistas e nazistas. E fizeram isso com muita razão, porque são regimes tão ruins quanto, que mataram tanto quanto, que perseguiram tanto quanto. E hoje eu não podia, como alguém que acredita na liberdade das pessoas, como uma pessoa que defende que cada um tem a sua liberdade individual, não poderia deixar de me posicionar. Afinal, a liberdade é uma planta rara e delicada, e que morria asfixiada nos campos alemães e definhava nos gulags soviéticos. E para essa liberdade, a gente tem que plantar e regar todos os dias. Então, nessa moção de congratulações, vou votar contrária por acreditar que essa Assembleia não deveria parabenizar um partido que enaltece um regime que matou tanto quanto foi o regime comunista. Muito obrigada. Obrigado, deputada Sibeli. Deputado Ronaldo Medeiros, para discutir. Senhor presidente, eu ouço aqui pessoas colocando o comunismo, né, como um bicho-papão. Eu lembro que o nazismo, eu ouvi agora falar, o nazismo é de direita. Isso está no Museu do Holocausto, os judeus que foram vítimas do nazismo, inclusive o nosso presidente da República, quando foi a Israel, falando que o nazismo era um movimento de esquerda, foi repreendido a Israel. Era de direita. O Partido Comunista do Brasil, aqui ele foi contra duas ditaduras no Brasil. Aqui. Pinochet era de direita aqui. O Hitler, Segunda Guerra Mundial, o estimado é de 70 a 85 milhões de mortes. Tem deputado aqui, o deputada, que foi apoiado por vereadores do PCdoB. Não mordeu ninguém, pediu voto para a deputada aqui, e não teve nada disso. Vereadores históricos. Eu não vejo assim, senhor presidente, nenhum motivo. Claro, quem não é simpatizante, a gente entende. Agora, essa discussão ideológica, buscando fatos de 100 anos, 200 anos, a China é comunista e mantém com o Brasil, comercialmente,
É um comunismo meio híbrido, meio cai, meio lá, mas é o comunismo. E mantém com o Brasil relações comerciais. Inclusive a vacina que está aqui no Brasil, em torno de 80% salvando vidas, foi feita em parceria com uma instituição da China. As vacinas americanas não estão vindo ao Brasil agora, porque o país está dando prioridade ao seu povo. E é um país comunista e está dividindo os insumos, e fez parceria com o Brasil. Então, essa discussão nos dias atuais, ela é ilógica, ela é irracional. Ela é irracional, porque existem erros, senhor presidente, tanto na direita ocorreram erros, como na esquerda. O que nós temos que fazer aqui é pegar esses erros da direita e da esquerda e não os repetir. A história serve para isso, para que erros não sejam repetidos. Por isso que eu fiz essa intervenção agora, que Vossa Excelência me cedeu. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Ronaldo. É importante ser dito também que o comunismo, como foi narrado pelos colegas, pode ter matado muita gente em outros países. Agora, aqui no Brasil, só fizeram morrer e apanhar da polícia, que nunca tiveram vezinha de mandar em nada, não. Deputado Antônio Albuquerque, para discutir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a pluralidade do parlamento ela é extraordinária. Eu diria que, no meu caso, eu julgo essa pluralidade até de forma... Ela tem um viés sedutor. É uma coisa fantástica. A pluralidade, repito, do parlamento é a essência da pluralidade de um povo, de uma população, de uma sociedade. E quando ele se manifesta, ele traduz de forma cristalina esses maiores e esses melhores sentimentos. Veja, Vossa Excelência, como uma sessão tão pouco especial, uma sessão ordinária, normal, faz quando a gente analisa os diversos posicionamentos, ela deixa tão evidente essa pluralidade e esse antagonismo. Hoje, na sessão, senhor presidente, algumas frases me chamaram a atenção. A primeira delas, a do querido, estimado amigo e colega, deputado Silvio Camelo. Quando, numa parte natural, ao nosso colega Davi Maia, ele fez uma pergunta que não está apropriada ao homem com a inteligência do Silvio, com a responsabilidade do Silvio. Mas as palavras, elas saem, muitas vezes, e eu espero que desta feita tenha sido assim, de forma involuntária. Numa parte que fez o deputado Silvio ao deputado Davi Maia, ele, entre outras coisas, disse: quem somos nós para questionarmos os posicionamentos da Procuradoria-Geral do Estado? Eu queria dizer ao deputado Silvio que nós somos o parlamento. Nós somos aqueles que representamos a sociedade de forma absolutamente legítima. E que somos nós, o parlamento, quem nas mais de 90%, eu diria até 100% das vezes, permitimos e traçamos aquilo que são as prerrogativas dessa douta Procuradoria. E que muitas vezes nos surpreendemos, e aqui sem generalizar, com os seus posicionamentos, com os seus comportamentos, que de verdade, em alguns casos, e não são poucos, depõem, inclusive, contra a instituição. Se nós fizéssemos aqui um retrospecto das ações e de como foram manejadas essas ou aquelas ações, nós vamos ter 100% de certeza e zero de dúvida de que, em muitas oportunidades, essa nossa douta Procuradoria
faltou ao Estado e às suas prerrogativas mais legais. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Portanto, deputado Silvio Camelo, nós somos o Parlamento. Nós somos a Assembleia Legislativa. Portanto, temos a condição legal e o dever moral. A prerrogativa também a nós inerente pelas constituições que nos regem para a adoção dessa ou daquela medida para fazer valer aquilo que sejam não apenas as nossas obrigações, mas a de todas as outras instituições. E uma outra frase, senhor presidente, uma palavra, me chamou a atenção. Desta feita também, numa parte feita pela deputada Cibele ao deputado Davi. Quando a deputada disse que alguns partidos, alguns segmentos, utilizam a maquiagem para se nivelarem ou igualarem ao que há de pior na ideologia, na prática e nos conceitos do Partido Comunista. Eu me uno a Vossa Excelência, me uno ao deputado Davi nas colocações que fez. Não quero fazer não quero discorrer sobre os relatos da história e daquilo que fora, daquilo que ainda é o Partido Comunista mundo afora. Mas eu gostaria, para encerrar, senhor presidente, de dizer que fico feliz que a nossa Assembleia tenha, deputado Ricardo Nezinho, essa capacidade plural de convencimentos e sentimentos ideológicos para, no Parlamento, no plenário da Casa de Tavares Bastos, discorrer de forma tão fiel aquilo que são os seus sentimentos e as suas convicções. Eu quero, senhor presidente, para não adentrar em minúcias da história, aqui já tão bem relatada pelos deputados que me antecederam, pedir que esse requerimento seja adiado. Já foi adiado, então eu vou deixar para adiá-lo na votação. Ele agora está sendo discutido, então já foi adiado. Eu vou adiar na votação, na esperança de que o deputado, autor do requerimento, num lapso de respeito à vida, use e utilize o regimento da casa e retire esse requerimento da pauta, da sua tramitação, que ainda lhe cabe a retirada de pauta, a pedido, naturalmente, para que a gente não tenha que discorrer sobre um assunto que é absolutamente indesejável a essa casa e não traz qualquer benefício à sociedade alagoana. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, deputado Antônio. Deputado Francisco Tenório, para discutir. Senhor presidente, senhores deputados, o Partido Comunista do Brasil, ele não tem na história as mortes que são faladas aqui na Assembleia nesse momento. O Partido Comunista do Brasil tem na sua história a oposição ao maltrato do ser humano. Tem na sua história se opor à escravidão dos negros africanos no colonialismo do nosso Brasil. A própria escravidão de indígenas. É um partido que se opôs ao capitalismo selvagem. Então, não tem por que a gente não reconhecer, na heterogeneidade da política, que o Partido Comunista do Brasil tem sua importância na história política da democracia brasileira. Eu não quero me aprofundar mais nesse momento, mas quero dizer que sou favorável à moção de apoio feita pelo deputado Ronaldo Medeiros, e que nós que vivemos em um país democrático e que a todo momento dizemos que somos pela democracia, até aqueles que são realmente de uma direita radical, que prega o golpe de Estado, prega em nome da democracia. Por que não, nesse momento, não reconhecer a importância de um partido histórico no Brasil que se opôs às violências no nosso país? Então, por isso,
senhoras e senhores deputados, eu defendo que seja aprovado o reconhecimento da importância da história do Partido Comunista do Brasil neste Poder Legislativo. Muito obrigado, deputado Chico. Deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, eu venho na mesma linha do deputado Francisco Tenório. A democracia é isso. Formos fazer um retrospecto da história da humanidade, o ser humano sempre palmilhou no caminho da discórdia, das guerras, da violência. Independente de ser de direita, independente de ser de esquerda ou de centro. Mas eu só quero dizer aqui, senhor presidente, deputados e deputadas, em respeito a um grande alagoano, não tenho amizade com ele, mas tenho uma admiração profunda por ele, que é um conterrâneo do deputado Francisco Tenório, Aldo Rebelo, uma das estrelas do Partido Comunista do Brasil e um dos homens mais ilibados e competentes que esse país tem. Eu comungo com o entendimento do deputado Francisco Tenório e com a proposição do deputado Ronaldo Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Inácio. O Partido Comunista do Brasil forneceu grandes políticos para o Brasil. A exemplo do senador Renan Calheiros. Foi a escola, o senador Renan Calheiros, ainda na luta contra a ditadura na faculdade. Eduardo Bonfim. Então, é como disse o deputado Ronaldo Medeiros. Se o Partido Comunista lá na Europa matou aqui só fez morrer e apanhar. Não mataram ninguém, não. Deputado Antônio Albuquerque. Senhor presidente, para fazer na ordem do dia trazer uma informação apenas. Eu fui procurado por alguns colegas, que o governador há de liberar algumas emendas parlamentares postas ao projeto. E eu queria dizer a Vossa Excelência que fui verificar aqui a que fiz e destinei a minha emenda para a Secretaria de Saúde do Estado, para que o próprio governo utilize o recurso nesse momento de pandemia e de necessidade do Estado como um todo. É uma singela contribuição, mas apenas para deixar aqui, informar a Vossa Excelência e ao próprio governo, e a destinação dessa emenda do deputado Antônio Albuquerque será para a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Seria importante, deputado Antônio, oficializar isso. Eu já oficializei por ocasião da emenda que fiz. Perfeito, mas o planejamento solicitou que todos nós oficializemos, porque vai ser uma parte dela. Então, ele queria que fosse informado assim. Pronto, então, se por acaso a Assembleia for adotar algum procedimento no aspecto administrativo nesse sentido, quero dizer a Vossa Excelência que, a exemplo do que já fiz no momento da aprovação da lei orçamentária, reafirmar que o recurso deve ser encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, a emenda do deputado Antônio Albuquerque. Exatamente, é o que todos vamos fazer. Por exemplo, tem deputados que encaminharam para o município. Isso. Aí vai se oficializar mais uma vez, porque há um regulamento na LDO, fizeram uma regra para essas liberações, por isso da necessidade dessas oficializações, além da aprovação lá de trás, essas oficializações. Ok, comandante. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Ainda em discussão o requerimento do deputado Ronaldo Medeiros. Não havendo mais quem queira discutir, vamos prosseguir na nossa pauta. Agora vamos para o item... não. Já estamos com a nossa pauta superada. As demais matérias é para recebimento de emendas. Diz respeito àquelas discussões no Colégio de Líderes das PECs, principalmente o grande deputado Cabo Bebeto. Não há oradores inscritos em explicações pessoais. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso, convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.